Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos. Eu poderia aproveitar essa oportunidade para falar um pouco do arrebatamento da igreja. Como eu gosto de falar, como eu gosto de dizer que Jesus Cristo está voltando, porque quanto mais eu digo que Jesus está voltando, mais eu sinto a volta do Senhor Jesus. Eu tenho um orgulho muito grande, não um orgulho da vaidade, mas um orgulho, eu me sinto honrado de dizer e de ser crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi, ouvi diversas palavras, pregações, várias pessoas dizendo que crente até o diabo é. E eu já debati essa tecla por várias vezes e digo, vou continuar debatendo até o fim. Até o fim. Contra essa heresia, que até mesmo muitos líderes religiosos insistem em dizer que até o diabo é crente. Talvez falam isso baseado naquela palavra de Tiago 2, né? Se temes a Deus, fazes bem, porque até os demônios creem. Mas também é só isso, a Bíblia relata. A Bíblia ali não afirma e não diz que o diabo é crente. Até porque crente, mas muito diz assim, crente é todo aquele que crê, é verdade, concordo em gênero e grau. Mas ser crente, cristão, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, é muito mais, é muito além do que simplesmente crer na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ser crente é aquela pessoa que entende que é um pecador, que precisa da misericórdia de Deus e ser um homem ou uma mulher que aceita, olha aí que está a diferença, aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isto é ser crente. Essa é a grande diferença. E eu já falei nos outros vídeos, e volto a repetir, Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz assim, que as Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, num outro vídeo, eu vou mostrar dentro da Bíblia a diferença e o que é ser crente. E onde está na Bíblia a palavra crente, além desta que eu já citei, Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Então, por isso que eu me sinto honrado
feliz, privilegiado. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim, que ele, Jesus Cristo, deu-se a si mesmo para separar para si um povo zeloso, especial e de boas obras. Esses são os crentes que abandonaram o mundo, o pecado e aceitaram Jesus como Salvador. Meu novo carimbo que estou fazendo, agora também padronizando o carimbo de acordo com missão, um projeto do coração de Deus. Não sei se vai dar para ler, ó. Ministério, missão. Ministério só de evangelismo. Então, se você tem vontade de participar de uma equipe missionária e evangelista, entre em contato, vamos conversar. Sem vínculo denominacional, só pregar e anunciar o evangelho nas praças, esquinas e rua, e fazer missão, ir aonde o Senhor mandar. Mas voltando ao assunto, eu poderia aproveitar o ensejo, a oportunidade, e começar e fazer esse vídeo nessa hora, falando sobre a volta de Jesus. Mas não. Eu vou aproveitar esses minutos para dar um conselho. Diz o ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas diz Provérbio de Salomão que o filho sábio ouve o conselho do pai. Então, quem é sábio, ouve. Ou quem tem ouvidos, ouve a palavra de Deus. E o que eu quero dizer nessa oportunidade é muito, muito, muito sério. Tão sério quanto a volta de Jesus Cristo. Eu posso dizer que um pouco mais sério. Por que eu vou falar? Porque eu tenho visto muitos pastores, pessoas com nome de pastores, pregadores, ensinando muitas coisas nas redes sociais. A rede social, por mais simples que seja a mensagem, às vezes você posta uma mensagem, eu posto uma mensagem, parece que quando a gente vê algumas curtidas, visualizações ou comentário, se bem que hoje parece que está virando moda, parece que ninguém está curtindo. Pelo menos eu não estou vendo, curtindo tanto, né? Mas se você puder, dá uma curtida nesse vídeo, dá o seu like, como eles falam. Mas o meu objetivo não é esse, não. E estão ensinando muita coisa. E hoje eu vi um vídeo onde um pastor dizia, eu até compartilhei ele. Se vocês procurarem, ele está junto com o vídeo do pastor, que esse eu vou citar, porque ele defendeu, pastor Ziel. Então, falando sobre o dom de língua. E eu quero englobar dizendo o seguinte, não só o dom de língua, mas todos os dons, 9 no final, são dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, direto e reto. Se você, meu amigo, minha amiga, se você não é crente, se você não tem afinidade com a Bíblia, se você não entende do assunto, principalmente se você não tem chamada ministerial, ou não está congregando, reunindo, não é crente, de maneira nenhuma, esse é o conselho. Toque ou aceite qualquer palavra ou ensinamento relacionado ao Espírito Santo quando esses ensinamentos ensina o contrário.
como eu ouvi hoje e me senti muito ofendido, mas mais do que isso, eu me senti triste. Por quê? Por ele, por quem falou. Porque sair da boca de uma pessoa que se denomina pastor, falar o que falou, é muito perigoso. E pode estar levando outras dezenas, centenas ou milhares de pessoas a cometer o mesmo erro quando concorda com ele. O que ele falou, meus amigos? Ele disse no seu vídeo que o dom de língua dos crentes pentecostal é falso. Cuidado! Esta é uma afirmação muito, muito, muito perigosa. Porque os dons, seja de língua, de profecia, de maravilhas, né, de ciência, são dons do Espírito Santo. São obras, são fruto do Espírito Santo. Então, não se deve tocar. Principalmente, como eu disse, se você não tem afinidade com a Bíblia, se você não lê, não estuda, não conhece, não entende das coisas de Deus, não entende das coisas do céu, não entende das coisas do Espírito, um conselho de um amigo e um presbítero, leitor da palavra de Deus, eu te digo em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não toque em nada que seja relacionado ao Espírito Santo. Porque está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. O que Jesus Cristo falou: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não lhe será perdoada. Veja a gravidade disso. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o Espírito, como está lá no versículo 31 do capítulo 12 de Mateus, não será perdoada aos homens. E se, diz mais o versículo 32, e se qualquer disser alguma, ou qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Guarda na tábua do seu coração e recebe este conselho, recebe esse ensinamento. Então, principalmente, se você não é cristão, se você não tem o hábito de ler, de conhecer, de examinar as Escrituras, pelo amor de Deus, para o bem da sua vida, não toque, não aceite nenhuma afronta, nenhuma palavra contrária contra qualquer que sejam os dons do Espírito Santo, principalmente chamando de falso, porque quando alguém ensina isto, quando alguém fala uma coisa dessa, ele está insinuando ou está dizendo que o Espírito Santo é falso, que ele mente. E o Espírito Santo de Deus não mente jamais. Ele não usa de falsidade. Ele é santo, já diz o nome. Espírito Santo e ponto. Então o conselho que eu dou, seja você pastor, evangelista, presbítero, ou diz que é missionário, diácono, cooperador, ou professor, qualquer que for, não interessa a sua posição. Em hipótese alguma, de maneira alguma, aceite qualquer que seja acusação contra o Espírito Santo de Deus.
E não compactue com uma atrocidade desta, porque nem neste século e nem no futuro, o pastor que fala uma asneira dessa, está pecando contra Deus e contra o Espírito Santo. Está colocando a sua salvação em risco. E também está colocando a salvação de quem o ouve e às vezes até concorda com ele. Então, o conselho que eu te dou: tudo que tiver na Bíblia, tudo que saíram dos lábios de Jesus, não vá contra. Você é sábio? Ouve esse conselho. Em hipótese alguma. Eu poderia citar vários versículos que falam sobre o Espírito Santo, mas eu quero deixar só esse, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Não toque. Eu estava analisando a Bíblia, tem muito conteúdo para ensinar, tem muito ensinamento, tem muitos capítulos, tem muitos livros, tem muita coisa boa. E aí a pessoa vai tocar logo no Espírito Santo? Que falta de juízo, que falta de sabedoria, que perigo que está correndo. Então esse é o conselho. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu posso dizer isso, posso com certeza afirmar que estou dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para o seu próprio bem, para o próprio bem daquele que ouve qualquer coisa. Tem gente que não entende, toca nos dons de língua, toca no dom de revelação, toca no dom de profecia, toca dizendo que é carne. Cuidado, se você não tem discernimento, se você não tem conhecimento de causa, não toque, pelo amor de Deus, para o bem da sua alma. Faça qualquer coisa. Não brinque com as coisas de Deus, não toque. Porque o Espírito Santo de Deus é santo. Tudo na Bíblia é santo. Então, alertando, essa é a palavra, essa é a mensagem que eu estou deixando nessa oportunidade, para o seu próprio bem e para o bem de todos aqueles que falam que é pastor, fala que é evangelista, fala que é presbítero, missionário, fala o que for. Não toque, não aceite, não compactue, não compartilha, não curta e nem comente esse assunto se você não entende. Porque está bem claro a palavra do Senhor. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada aos homens. E se disser qualquer, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, nem aqui, nem na eternidade. Preste bem atenção, se você tem amor à tua alma, não importa se você não é crente, não importa se você tem outra religião, eu respeito você independente da sua posição, só que eu estou te dando um conselho de homem de Deus, servo de Deus, ministro do Evangelho, presbítero, missionário, Deronildo Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Guarda aí, anota aí. Sempre que você ouvir qualquer coisa relacionada ao Espírito Santo, abra a tua Bíblia, leia Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32 e ponto. Foi Jesus que falou, nem neste nem no futuro. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Esta é a mensagem que eu deixo para você. Guarda, escreve no coração e na mente. Fica com Deus. Fica na paz, fica na fé. Amém.